Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta terça-feira, novamente esta manhã, onde com alegria vamos juntos refletir, vamos juntos partilhar a palavra de Deus, vamos juntos rezar para iniciar as atividades deste dia dentro da nossa fé, vivenciando e dando testemunho daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus sempre nos pede. Para fazermos isso de uma maneira mais santa, de uma maneira cristã, vamos juntos invocar a proteção sobre nós da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Rezemos juntos, pedindo que o Espírito Santo venha em nossos corações, nos inundar com seus dons, para podermos, assim, estarmos mais capacitados para levar adiante, em meio aos nossos irmãos, o reino de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O evangelho desta terça-feira é tirado também do evangelho de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15, onde ainda vamos ver um pouco mais sobre o diálogo entre Nicodemos e Jesus e a explicação que Jesus dá sobre o nascer na água, o nascer no Espírito, que toda a humanidade deve fazer parte disto. Vamos com atenção ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Não te admires do que eu te disse. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és o mestre de Israel e não conheces essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vimos na reflexão de ontem, no evangelho da liturgia de ontem, Nicodemos acompanhava Jesus um pouco de longe, porque ele era um mestre da lei, ele era um fariseu. Então os fariseus e os mestres da lei, como nós temos o conhecimento, sempre estavam à procura de pegar Jesus em alguma falha, para assim poderem estar levando ele ao júri, condenando, prendendo e depois levando ele a ser condenado à morte, como de fato isso depois acabou acontecendo de uma maneira muito injusta, dentro de tudo aquilo que já estava profetizado no Antigo Testamento e que o próprio
Filho de Deus, também anunciava em meio aos seus discípulos. Neste trecho nós podemos tirar muitas e muitas mensagens sobre a nossa fé, sobre como estamos entendendo o que Cristo veio nos anunciar, o que Cristo veio nos revelar. Nicodemos, cheio de dúvidas, questiona Jesus sobre tudo o que ele tem feito, sobre tudo o que ele realiza e se tudo realmente vem de Deus. E Jesus responde com certa tranquilidade, com muita autoridade, lhe dizendo assim: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. A cegueira dos fariseus e a cegueira dos mestres da lei e os doutores que queriam pegar Jesus em alguma falha para poder condená-lo, para poder prendê-lo, era tão grande que eles não prestavam atenção em tudo aquilo que a mensagem de Jesus tinha para nos ensinar. Jesus dava testemunho do amor de Deus, realizava os milagres em nome de Deus, pela vontade de Deus, e conhecendo a fé daqueles que buscavam a sua salvação, que buscavam nele a sua recuperação, seja da saúde, seja da alma, seja a libertação de algum mal espiritual que estavam lhe incomodando. E os mestres da lei acompanhavam de longe Jesus, mas sempre atento, olhando a tudo aquilo, mas não compreendiam de fato que aquilo tudo era manifestação do amor misericordioso de Deus pela sua criação, pela a humanidade. Então Jesus lhe explica que é preciso que o homem nasça de novo, que o homem nasça pela água, nasça pelo Espírito. Deus criou o homem e lhe soprou o Espírito da vida para que vivesse em fraternidade, em comunidade, amando-se uns aos outros como Ele mesmo tinha nos amado. A falha de Adão, a falha de Eva, nos levou a conhecer, a entender a possibilidade de vivermos no pecado. E aquilo afastou o homem, afastou a humanidade de Deus. Então foi necessário que o Cristo viesse novamente para que Cristo viesse em nosso meio, para realizar assim em nós a misericórdia de Deus e que nós pudéssemos ser resgatados novamente ao ditoso número de filhos e filhas de Deus. Pela água e pelo Espírito nós somos batizados e devemos viver de tal forma assim como Cristo viveu, amando, respeitando, acolhendo os nossos irmãos e buscando levar o amor misericordioso de Deus às pessoas através do nosso testemunho. E muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos os testemunhos que os nossos irmãos têm nos dado de todas essas maravilhas que Jesus realiza em nossa vida. Devemos buscar sempre abrir mais os nossos olhos e deixar o nosso coração também escancarado para que o amor de Deus penetre em nós e assim faça-nos a mudar a nossa atitude, às vezes as nossas atitudes de egoísmo, as nossas atitudes de maldade, as nossas atitudes, enfim, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e faz mal ao nosso semelhante, aquilo que vem testemunhar um desamor entre nós. Isso entristece a Deus e Deus viu naquele momento a necessidade de enviar seu Filho para nos trazer a sua misericórdia, nos revelar a sua misericórdia e nos deixar entender de como devemos nos comportar como cristãos e cristãs, como seus filhos e filhas, para podermos um dia estar com eles na morada que Ele nos preparou. Jesus também se compara no final do Evangelho à serpente que Moisés levantou no deserto para salvar o seu povo das mordidas das cobras, com o Filho do Homem ser levantado também para salvar a humanidade da morte, da mordida do pecado, da mordida do mal, da mordida
do demônio. Ou seja, Moisés levantava a serpente no deserto e o seu povo que estava ali seguindo era curado, ficava bom e não morria mais, não perecia mais do veneno que as cobras haviam lhe inserido através da mordida. E Jesus também sendo levantado na cruz é o sinal que nós estamos sendo salvos, estamos sendo libertos do pecado que o demônio inseriu em nossas vidas e até hoje assim ainda o faz e nos leva a vivermos nas trevas. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, viveu a luz e nos trouxe à luz o Filho de Deus, a luz eterna, a luz que não deixa nós nos perdermos nas trevas do pecado. Peçamos a ela que, com a sua poderosa intercessão, sempre esteja ao nosso lado, nos amparando, nos guiando e nos protegendo de todo o mal que tem buscado afetar a nossa vida e tem buscado fazer as nossas almas se perderem do amor de Deus. Irmãos e irmãs, agora neste momento rezemos com muita fé e devoção a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado pela sua companhia. Que alegria poder contar com a sua perseverança todas as manhãs, aqui no nosso canal do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Não esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar em seus grupos nas redes sociais, nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de familiares, este nosso projeto de evangelização. Fiquemos todos com Deus e que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo o mal, hoje e sempre. Por intercessão de nossa Mãe, Maria, a Mãe da Misericórdia, Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.